Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço lá, família, né? Toda a equipe, família Feal, né? Que está lá nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele você já ouviu, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, Nando. Nós estamos de branco hoje, parecemos dois anjos. Só parecemos, né, Nando? Um abraço a todos que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Que bom estarmos juntos. E vamos pensar num tema, Nando? O tema de hoje, acho que nós vamos falar sobre amor ou apego. Olha só, amor ou apego. Boa, muito bom, porque existe aí uma confusão, né, entre amar e se apegar, porque às vezes a pessoa acha que está amando, no entanto, ela está se apegando, e aí aquela pessoa que ela ama, ela, ela acha que é dela. Ou vice-versa, né? Dela e dele, né? Eu acho que é um tema que realmente a gente precisa olhar para dentro de nós e a gente até com um objeto, né? A gente faz isso, né? Ai, eu que eu amo esse meu iPhone. Eu amo esse violão. Tá aí com o violão dele. Eu amo o meu PC, meu computador, meu, né? Eu amo a minha casa. E olha, é difícil. Será que a gente não está se apegando? Será que a gente ama de verdade? E como é que é o amor sem desapego? Nando, a pergunta que eu faço normalmente é o seguinte: para começar, a palavra apego tem ego no meio, apego, ego, né? Tem a ver com o nosso ego. E nós, nesse plano que nós estamos, nesse planeta, o nosso ego normalmente é doentio, porque ele é o egoísmo, né? Então, olha só que interessante. O egoísmo é o ego doente. O nosso ego doente gera esse apego. Ou seja, a maior parte das coisas que a gente sente não é amor, é apego. A maior parte de nós, tudo que nós dizemos, a maior parte é ligado ao apego e não ao amor. E às vezes eu fico perguntando assim, como é que a gente vai chegar ao verdadeiro amor, que seria aquele ágape, aquele que Jesus falou, aquele amor incondicional? Como é que a gente vai chegar? Passando por vários tipos de amores que são etapas. Que são o quê? Degraus para a gente chegar nesse grande amor. Por exemplo, nós vamos ter um relacionamento com nossos irmãos. É um tipo de amor, é um tipo de sentimento. O nosso relacionamento com os nossos filhos é um tipo de amor, um tipo de relacionamento. Com os nossos amigos, com o nosso cônjuge, né? Com o marido, com a mulher, que é outro tipo de relacionamento. Com o pai, com a mãe, que são diferentes. São tipos de amor diferentes, né? Como se fosse assim um arco-íris, né? E esse arco-íris tudo vai chegar no grande amor, que é esse amor incondicional.
Agora, esses dias eu estava pensando assim, Nando. É uma pergunta que é meio pegadinha, mas vamos pensar. Vou deixar essa pergunta no ar para a gente refletir assim, ó. Quanto que eu tenho que amar para não morrer de amor? Olha que reflexão, Nando, veio. Quanto eu tenho que amar para não morrer de amor? Eu fiquei pensando, quem morre de amor é porque isso não é amor. Porque o amor não mata ninguém. Ah, mas eu vejo nos noticiários aí, né? O camarada amava a mulher e eles se separaram. E ele, por amor, matou a mulher. Não, quem ama não mata. Quem ama não fere. E é meio complicado isso, mas assim, ó. Quem ama verdadeiramente, o grande amor, o amor incondicional, quem quer o bem do outro verdadeiramente, ama o outro, independente do outro estar com você ou não. Você quer o bem do outro. É um amor incondicional. Agora, normalmente, a gente ama as pessoas e esse amor é condicional. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui logo de cara, Nando, que é assim, ó. Dias desses encontrei um casal de amigos, faz um bom tempo já, né? Eles estavam no local e aí eles encontraram comigo. Oi, Toninho, tudo bem? Eu falei, tudo bem com vocês? Eles falaram assim, com a gente não. Nós que aconteceu um problema grave. Eu falei, o que foi, né? Descobrimos que nosso filho é gay, é homossexual. Eu falei assim, e aí? Foi uma grande decepção. E eu perguntei assim, mas o amor de vocês mudou por ele? Eles foram sinceros, isso foi bom. Eles falaram assim, tá meio abalado. Porque a gente fica pensando assim, já pensou ele chegando em casa com um namorado? O que os vizinhos vão dizer? Eu falei assim, então o amor de vocês é condicionado ao que os vizinhos pensam do seu filho? Vocês percebem que é uma coisa a ser pensada? E eu sei que vocês tinham uma expectativa em relação ao seu filho. Mas essa expectativa, muitas vezes, na vida, a expectativa não acontece do jeito que a gente quer. Não só essa questão dele ser gay. Você podia querer que ele fosse um médico e de repente ele vai ser um florista. Você queria que ele fosse um engenheiro e de repente ele vai vender pastel na feira. Mas que decepção, né? Só que a questão do gay é uma coisa complexa, porque o que vão dizer do meu filho? O que vão falar de mim? Sempre preocupando com as pessoas, com os outros, né? E esse amor, de alguma maneira, mostra como ele é condicional. Agora, o amor entre homem e mulher, casal, né? É bem interessante porque eu fico pensando assim, às vezes nas palestras eu vejo um casal e eu falo assim, vou usar esse casal como exemplo. Aí tem lá a Maria e o José. Eu vou falar para Maria, eu falo assim, Maria, você sabia que o José já casou com um monte de gente? Ela fala assim, não. Eu falo assim, não, em outras vidas. Ô José, mas a Maria também casou com um monte de gente. Ou seja, é o encontro dessa vida, Nando, é o encontro dessa encarnação e tem um objetivo. É claro que as leis de Deus aproximam essas pessoas porque elas têm alguma coisa a crescer juntos. Assim como pai e filho, assim como mãe e filha, assim como irmãos, né, Nando? Então, muito, como eu estou dizendo, que a gente fala que amor não é amor, é apego e é posse. Essa palavra posse é um pouquinho mais importante para a gente conversar a respeito, né, Nando? E principalmente como desperta ciúmes, né? Aqueles ciúmes que passa de ser alguma coisa que você está querendo preservar aquela pessoa que você diz que ama, né? Entre aspas, e aí você coloca essa pessoa num patamar de posse, né? E de que essa pessoa é sua e que ela tem que estar dentro dos conformes seus. Então, será que esse amor não é um amor egoísta? Esse amor, será que não é um amor que a gente tem pela gente, né? A gente, não um amor que a gente deveria, mas a gente quer, por egoísmo, manter aquela pessoa ali. O ego está falando alto ali, né? Então, a gente está sendo, assim, apegado a alguma coisa, né? E aí, entre aspas, o amor está revertido aí, né, nessa situação. Eu quero o meu bem, então eu quero que o meu bem fique aqui comigo. E aí a gente também ouve, né?
Toninho? Muitas vezes o amor chega num ponto que antes era meu bem, depois é meus bens. É isso mesmo, Nando. E é interessante assim, Nando, ó, porque no começo do relacionamento, vamos falar de homem e mulher, para a gente focar um pouquinho nisso. No começo do relacionamento, normalmente o homem ele vê as qualidades da mulher e ela tem algumas fragilidades. Eu não gosto de usar o termo nem defeitos nem imperfeições, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos fragilidades, né? E ela tem fragilidades, mas ele só foca no quê? Nas coisas boas. E ele também tem as fragilidades, mas ela só foca nas coisas boas do marido, né? Então nessa hora, o rapaz vê na moça o quê? Uma fada. É uma fada, né? E ela vê no homem o quê? Um príncipe. Ah, ele tem algumas fragilidades, alguns defeitinhos, mas depois que casar, muda. Ela também tem algumas imperfeições, algumas fragilidades, mas depois que casar, muda. E muda? Muda nada, Nando. Às vezes eu falo essa coisa, as mulheres ficam bravas comigo no começo, mas assim, ó, sabe qual a diferença entre uma fada e uma bruxa? 10 anos de casamento. A fada vira uma bruxa. E a diferença também entre o príncipe e o sapo. O príncipe vira um sapo. 10 anos de diferença. Por quê? Você começa a ver só as coisas ruins. No começo lá, a moça, por exemplo, ela tinha uma birruguinha. Uma birruguinha assim. Aí o rapaz falava assim, ai, que birruguinha mais bonitinha que você tem. Ah, ele jogava futebol, chegava um pouquinho mais tarde. Ah, tudo bem, depois se casar, né? E não muda. Como não muda, aí depois você começa a falar o quê? Você só começa a ver as coisas que são ruins. Aliás, não ruins. Você começa a potencializar o que você acha ruim. Aquela birruga, que era uma birruguinha, vira uma birruga do tamanho de meio, 2 centímetros de birruga. Aí você percebe que a birruga tem um pelo, né? A birruga tem um pelo. Começa a ver o quê? Os detalhes ruins. E eu falo assim, Nando, não existe fadas e bruxas. Existem mulheres normais, que têm coisas boas e coisas que ainda não são tão boas. Não existe príncipes e sapos. Existem homens que têm coisas boas e coisas que não são tão boas. Mas aí eu dou um conselho para os homens. Os homens, brincando, né? Não estou brincando. Toda fada, aliás, toda bruxa tem uma vassoura, não tem? A bruxa não tem uma vassoura, Nando? Pega a vassoura e dá uma varridinha na casa. Ajuda lá. Você vai ver como aquela bruxa, de repente, começa a voltar a ser uma fada, uma mulher mais delicada. E o sapo, para voltar a ser príncipe, precisa ser o quê? Beijado. Dá um beijo no seu sapo de vez em quando, que ele vai voltar a ser um príncipe. Mas olha só, tudo isso é fruto do quê? Como o Nando bem falou, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Isso é o egoísmo, é o meu egocentrado, ó. Egocentrado, eu estou um ególatra. Ególatra, tem que ser do meu jeito. Então, eu sempre falo assim, você casou para você ser feliz? Não, você casou de alguma maneira para você aprender nesse relacionamento o que é a verdadeira felicidade. Através da tolerância, da flexibilidade, desse desenvolvimento de um amor, que é um amor que a gente não sabe bem como é que é ainda, Nando. É um processo. Eu acho assim, amar é um propósito, mas os nossos encontros com os nossos companheiros, irmãos, é o processo. Para a gente chegar no propósito, a gente vai passar pelo processo. E todos, sem exceção, estamos nesse barco para aprender a amar. A gente lendo há 2000 anos, né? A gente acompanha lá a personagem, a Lívia, né? Que é esposa do Públio Lentulus, que é o Emmanuel, né? E aí a gente vê que amor aquele da Lívia, uma coisa encantadora, magistral, uma coisa assim, um desprendimento, né? O Públio Lentulus como senador, tratando ela ali, né? Como, né? Porque ela se considerava cristã, né? Ela gostava dos ensinamentos de Jesus. E ela abre mão até de tudo e vai ao circo, né? Vai lá no circo de Roma, ela pede para que a escrava troque a roupa com ela e ela acaba entrando com
com aqueles que eram escravos na época. E ela tem um amor assim, na história, o amor que ela tem por ele, mesmo ele maltratando ela do jeito que ele maltratava, fazendo tudo que fazia, um amor assim acima daquilo que a gente está acostumado, né, nos dias de hoje. Então, o exemplo da Lívia é um exemplo maravilhoso de desprendimento, de amar até aquele que maltrata, que colocava ela numa situação difícil, né, de muita repulsa, né? O Emmanuel, acho que ele se arrepende, né, de tanto, porque existe aí, nesse momento, um distanciamento espiritual entre ela e ele, né? Apesar deles se amarem, né, ela amar muito ele e ele também, com certeza, amá-la, é, há um distanciamento nesse momento, né, Toninho? Então, Nando, mas para as pessoas compreenderem isso, vão ter que ler o livro, há 2000 anos atrás, do Emmanuel com o Chico. Aliás, essa obra que foi escrita lá na Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava, né? E é bacana, né? Porque assim, o Nando está falando de uma história onde assim, o amor, o nível de amor da Lívia é diferente do amor do Públio Lentulus. É outro nível de amor, né, Nando? E ele estava ali para aprender. Assim como eu vou falar de outro livro, Nando, Renúncia, que quer que as pessoas nos amem como nós nos amamos. E eu acho que a gente não se ama desse jeito, Nando. Se eu me amar de verdade, eu não fico esperando o amor do outro para preencher buraco em mim. Olha só, quando eu me amo, e esse amo não é aquele eu me amo porque eu me adoro, porque eu sou o máximo. Quando eu me amo verdadeiramente, eu não preciso que o amor do outro tape buraco meu. Ó, por quê? Porque eu me dou atenção. A atenção que eu quero dos outros, eu me dou atenção. E quando eu me dou atenção, eu não fico cobrando atenção dos outros. Eu posso até dar atenção para os outros. Eu me aprecio. Eu aprecio as minhas qualidades e as minhas fragilidades. Eu vejo que eu tenho coisas boas. Sem hipocrisia, eu vejo que tenho coisas boas. E vejo que tenho coisas a ser melhoradas. Não preciso que outros me digam. Então, ó, eu não preciso ficar esperando. Ninguém me aprecia, ninguém me dá elogio. Não, eu já sei disso. E não é que você, assim, que se ama daquele jeito que eu falei, eu me adoro. Não, eu me aprecio, vejo as coisas boas, as coisas que ainda não são boas. E me aceito. Me aceito, eu falo assim, eu ainda tenho tantas fragilidades para melhorar, eu ainda sou egoísta, ainda sou orgulhoso, ainda sou intolerante, ainda estou egoísta, ainda estou intolerante, eu olho para mim e vejo isso. E com tudo isso, eu me amo. Porque Deus me ama, o Pai me ama, quem sou eu para não me amar? Eu me amo, e por me amar, eu vou fazer a transformação em mim. Sebastião Camargo, o Sebastião Camargo, né? Ele tem um livro, né, que ele fala assim pra gente, só é livre quem sabe obedecer. Só é feliz quem sabe, só é feliz quem é livre. E só é livre quem assume compromisso com a sua transformação. Mas a gente quer mudar o outro. Ou seja, a gente quer mudar o outro porque a gente não muda a gente. A gente não muda a gente porque a gente não se ama. Quando a gente se amar verdadeiramente, porque quando eu quiser o meu bem de verdadeiro, eu vou mudar. Cada vez mais vou desenvolver, né? E aí vou depender menos do amor do outro. O amor do outro vai ser um prêmio ao meu amor. Eu já quero bem, eu já estou me transformando. O prêmio do outro é um prêmio ao meu amor. Ele não vai substituir, não vai preencher buraco. No Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se existem almas gêmeas. Os espíritos falam assim, não, essa coisa de duas metades da laranja não existem. Por quê? Deus faz seres inteiros. Deus não faz metades. Estou procurando a minha metade. Não, você é um ser inteiro. O dia que você se sentir inteiro, que você for inteiro, vendo suas qualidades e fragilidades, o outro vai te acompanhar de uma maneira crescendo junto com você. Né? É outra visão, né, Nando? Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa. Ela fala isso. E não é nessa encarnação? Vai ser em outra. Eu nasci com esse filho. Esse filho é aquela pessoa que você talvez não tratou bem em outra vida. Então você vai agora, de repente, desenvolver uma qualidade de amor melhor por ele. E assim por diante, irmão, chefe, patrão, empregado, vizinho, tá tudo
Está tudo agregado, né, Nando? Pelas leis de amor de Deus. Nós criamos dependência, né? Então, essa dependência de que a gente coloca como se fosse amor, não é amor. Onde tem dependência, não tem amor. Porque precisa sermos, como o Toninho falou, seres independentes um do outro, porém, nós podemos trocar esse amor, né? Então, como o Toninho falou lá atrás, a Maria já teve vários companheiros, o José já teve vários companheiros. É assim, na esteira das reencarnações, a gente vai trocando de papel, né? Às vezes um pai, quando casa e com a esposa, ou o marido casa com a esposa, aí tem filhos. Entre os filhos vem um menino, ou dois meninos, ou vem duas meninas, e às vezes uma daquelas meninas ou daqueles meninos já foram companheiros da mãe e menina companheiros do pai. Isso acontece muito, né? A gente vai trocando de papéis, a gente vai estabelecendo, a gente vai crescendo, quando a gente encontra, vamos dizer assim, uma companheira do passado, e aí ela vem como minha filha. Então, nessa encarnação, eu vou ter que aprender a amá-la como filha e ela me amar como pai, né? Porque as coisas, as reencarnações vão girando, girando. Lá no futuro, a minha netinha poderá ser a minha mãe ou né, a minha avó. Então, olha como o amor vai expandindo, né? Então a gente precisa de um amor, né, incondicional, né? Será que o amor do Cristo, ele era, ou do Jesus, no caso, ele era um amor que tinha pesos, medidas? Não, era um amor livre, era um amor incondicional por todos, né? Então, esse amor que a gente vai com o ritmo que a gente vem de reencarnações adquirir, né? Até chegar no ponto de ter um amor que vai amar tudo e a todos, né, Toninho? Então, Nando, quando você fala do Cristo, né? Jesus não morreu de amor. Ele morreu por amor, por amar. Ele se entregou por tanto amar, né? E é interessante o seguinte, Jesus não morreu por frustração. Lembra que eu falei assim, quanto que eu tenho que amar para não morrer de amor? Queria que o telespectador e o ouvinte parasse e pensasse o que eu estou falando. Ó. Quanto que eu tenho que amar para não morrer de amor? Olha só, quando eu amo verdadeiramente, eu não morro de amor. Madre Teresa tem uma frase que é espetacular. Ela fala assim, ame até doer. Ame até doer, porque já não vai existir dor, vai ser amor. Ame até doer. A dor não vai ser mais dor, vai ser amor. Isso é meio subjetivo, mas é muito legal a gente pensar nisso, né? Jesus não morreu porque estava frustrado. Ai, a humanidade me abandonou. Meus apóstolos me abandonaram. Pedro me negou 3 vezes. Todos que eu curei esqueceram de mim. Não, ele não morreu por frustração. Ele morreu por amor. Ele não morreu por ego. Ele morreu por amor. Um amor incondicional. Não importa. Tem uma cena maravilhosa, né, Nando, que é aquela imagem que a gente vê no catolicismo em vários lugares, que é Jesus de braços abertos. E assim no meio tem um coração dele cheio de espinhos. Esses espinhos são o quê? Talvez os dardos que endereçaram a ele pelo nosso desamor, mas ele continua de braço aberto. Pode estar com o coração ferido, mas ele continua de braço aberto. Por quê? Porque ele nos ama verdadeiramente. Agora, quando ele sintetizou os 10 mandamentos lá, 10 mandamentos, honrar pai e mãe, não mentir, não levantar falso testemunho, ele simbolizou no quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas depois, ele falou assim, ó, amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Mas depois ele falou assim, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
que é a outra etapa. Por isso que eu estou falando do... São assim, olha, nós estamos assim com essa coisa de cuidar do filho, cuidar do irmão, cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar da esposa, cuidar do nosso trabalho, do nosso amigo. Esse amar ao próximo como a ti mesmo. São estágios. Para a gente chegar no quê? Naquele amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, que é outro nível. E esse nível nós estamos ainda engatinhando. Mas nós vamos chegar lá, viu, Nando? Eu tenho certeza. Vamos chegar lá. Sim, é só com o tempo mesmo, mas a gente tem aí os exemplos de Jesus, né? Então, ele deixou para nós exemplos justamente para quê? Para a gente ir exercitando isso. Então, às vezes, a gente cai nos nossos braços, como filho, é, alguém que a gente já amava no passado, mas aí houve algo que, às vezes um desencontro, às vezes uma falha, um erro, e aí aquilo angustiou, né, o coração, o nosso coração, e aí, quando a gente está diante daquele espírito, fala, não quero saber, não quero saber. Porque quando a gente realmente gosta de alguém, e esse alguém, a gente fala aqui no popular, pisou na bola com a gente, aí a gente fica aqui, magoado, ressentido, dói mais. Se fosse uma pessoa estranha, que você não tem nenhum vínculo, né, nada emocional, sentimento, não ia doer tanto. E aí se coloca a tarja de inimigos, mas muitas vezes são espíritos que a gente ama e espírito que nos ama, mas que isso está interrompido de alguma forma por ter acontecido um episódio no passado que constrangeu, que magoou, que doeu, que feriu. E o que acaba acontecendo para que o amor seja reestabelecido entre esses espíritos, eles vão nascer numa mesma família. E aí vão entender, né, que um precisou do outro durante uma reencarnação inteirinha, se ajudaram e chega no final e fala: Puxa, você é aquele fulano? É, eu sou, e você também é aquele? Puxa, e agora você é meu amigo, você é meu irmão. E assim se restabelece o amor que estava perdido, né? Então, Deus, na sua sapiência aí, né, Toninho? Sim, Nando, só um detalhe. Talvez assim, para a gente não deixar isso em dúvida, esse amor é requalificado. Existia um amor no passado que tinha uma certa qualidade. Vai, de 1 a 10 era 2, vai. Aí você nasce com a pessoa, para esse amor aumentar um pouquinho, 4, 5, né? Esse vai ser requalificado, a qualidade do amor. É isso que é importante a gente lembrar. Vamos lembrar um caso rapidinho, Nando, assim, ó. No livro Nosso Lar, aquele enfermeiro que cuida do André Luiz, tem o Tobias. Tobias é um enfermeiro lá, né, que trabalha nas câmaras de regeneração lá, né? E ele tá lá no Nosso Lar, ele tem 2 esposas. Ele tem 2 esposas. Por quê? Ele era casado com uma, a primeira morreu e ele casou com a segunda. E depois a segunda morreu, eles morreram, tá tudo lá. O pessoal, algumas mulheres falam assim, ai, como é safado, não sei o quê, esse camarada, essa coisa. Nada, ele tá lá porque ele estava casado com uma e depois casou com a outra. E eles vão reencarnar. Ele vai ficar com as duas? Não como 2 esposas. De repente uma vai ser irmã, outra vai ser filha, uma vai ser mãe, outra vai ser esposa, né? É assim mesmo, né, Nando? Esse desapego é muito importante. Que a gente possa pensar nisso e aproveitar essa encarnação da melhor maneira, entendendo que isso é dessa forma, né? Que nós estamos aqui para aprender esse amor. E que muito do que a gente sente não é amor, é apego e é posse. Mas vamos em frente. Muito bem, falar em ir em frente, a gente vai em frente para a prece, para a oração e para as vibrações. A gente sugere você aí reservar um copo de água, uma garrafa, um recipiente, que os benfeitores vão trabalhar nesse líquido precioso na hora que você estiver ouvindo e assistindo este programa. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Criador, que é o amor, né? Deus é amor, como João disse.
Se Deus é amor e é para nós, não é, a maior dádiva que existe, e que nos enviou por amor seu Filho dileto, nosso Mestre Jesus, que por sua vez, caminhando pela terra, nos ensinou o amor. Como o Toninho disse, ele, com um poder de síntese incrível, disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O dia que estivermos nesse estágio de amor pleno, com certeza seremos felizes. Mas a felicidade não vem como um prêmio de loteria. Ela vem com o suor, ela vem com o sacrifício, ela vem com o trabalho, ela vem com a vontade, ela vem com a fé, ela vem com o serviço no bem, com o serviço de amor a nós mesmos e ao outro. Então pedimos aos benfeitores espirituais, a Ti, Mestre Jesus, que olhe para o nosso coração e ilumine este coração de cada um de nós, para que aprendamos a amar, para que aprendamos a colocar essa centelha divina em atividade, para que assim o amor possa se expandir. E o amor contagia e irá contagiar a todos os seres que vivem neste planeta. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção e as vibrações para aqueles irmãos, aqueles espíritos que estão em condição de infelicidade, onde falta o amor do próximo, o amor a si mesmo, o amor de todos. Então pedimos a Tua bênção para todos os seres, todos os lugares, nossos familiares, todos os lares, os nossos vizinhos, as pessoas que convivem conosco, na nossa sociedade, na nossa comunidade, na cidade onde vivemos, no país onde estamos, no planeta que vivemos. Que a Tua bênção emoldure tudo isso, Senhor, e muito mais, com Teu amor. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho aí para você, para falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma forma de você praticar a caridade ou exercitar o amor por aquele irmão que poderá receber nessa mensagem como a de hoje através dos canais da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, que são, não é, aquela missão da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Quer saber como você pode ajudar? Pois bem, então anote o site aí, amigosdaboanova.com.br. Tem também os telefones que você pode ligar e falar com as nossas companheiras que estão lá, colaboradoras do clube. Anote aí, 0800 12 018 38. Tem o fixo que é o 11 2458 3214. O WhatsApp, olha esse meio de comunicação rápido, rasteiro, que é o 11 97834 2246. Se você quiser fazer uma doação espontânea, instantânea, tem o Pix. A nossa chave, a chave da FEAL é 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. E se você quiser saber se associando, você pode ter vantagens. Então, entre lá no site clubeamigos.com.br, lá explica todos, e tem todos os profissionais que eles vão conceder desconto para você que se associa no Clube Amigos da Boa Nova. Vamos em frente aí com o nosso querido Toninho Ciardulo e falando desse tema amor e apego, né, Toninho? Sim, vamos lembrar mais um caso, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, né, Nando? Dr. Bezerra encarnou com um trabalho fantástico a ser feito, né? Chamado médico dos pobres. E a gente pensa que só dos pobres monetariamente, não, os pobres de espírito, como todos nós, né? E ele é casado, primeiro ele casa com a Maria Cândida, se não me engano. E tem, se não me engano, 3 filhos com ela. A Maria Cândida desencarna e a irmã da Maria Cândida vai ajudar ele a cuidar dos filhos. Ele se apaixona por ela e casa com a segunda. E tem mais 6 filhos. Doutor Bezerra não era brincadeira. 9 filhos andou.
E aí ele tem duas esposas. Com quem ele vai ficar? Essa esposa, isso é para quebrar essa coisa. Essa pessoa é dele para sempre. Não. O seu marido não vai ser seu para sempre. A sua esposa não vai ser sua para sempre. Ele vai casar e vai ter filhos com eles de novo, né? Olha só que interessante. A gente não sabe a história de todos os filhos dele. Mas tem uma história pregressa, com certeza, né, Nando? E ele vai, possivelmente, dizem que ele não vai mais reencarnar no nosso planeta. Nunca se sabe, pode ser até que ele reencarne, né? E vai reencarnar com uma das duas esposas? Não sei, talvez com outra pessoa, né? É muito importante que a gente fala para a gente quebrar essa coisa da posse, do achar que é para sempre. Não é. Assim como a gente no começo falou sobre filhos, né? Puxa vida, você pensa que o seu filho é seu filho? Não. Ele é fruto do vosso amor, fruto do vosso amor, do seu amor com alguém. E Deus te enviou ele para você cuidar. Ele é filho de Deus. Na verdade, é um irmão seu espiritual, né? Faz por ele o que for melhor, mas ele não é seu. Ele vai poder ser florista, pasteleiro, médico, né? Ele vai ter a escolha dele. Ele não vai ser você. Você que quer ser médico, gostaria de ser médico muitas vezes, né, Nando? E por frustração quer passar isso para o filho, né? Ser advogado, alguma coisa. Então, seu filho vai Ô, fazer isso. Toninho, também Outra tem um coisa, só caso para terminar. de um pai japonês que ele queria, que ele sendo médico, ele queria que o filho fosse médico de qualquer jeito, né? Porque também pode acontecer isso. E aí o filho, por, né, obediência ao pai, né, respeito, ele foi e fez toda a faculdade e quando chegou o momento que ele recebeu o diploma, ele entregou para o pai. Você não queria que eu fizesse? Agora eu vou fazer o que eu quero. Mas tem vários casos, a gente conhece, Nando. O pai é advogado e quer que o filho seja advogado. O filho estuda advocacia, mas tem a profissão lá e é triste. Não tem amor por aquilo. É um mau advogado, né? É assim mesmo, Nando. E outra coisa, a gente falou, o apego ao nosso corpo. Nosso corpo tem que ser cuidado, lavado, tratado com saúde, saúde mental, emocional, espiritual. Mas esse corpo também não é nosso, né? Não é nosso. A gente tem um caso lá no nosso lar mesmo, no livro, tem o caso lá de um camarada que ele fala assim que tem um monstro que o persegue. O cara está desencarnado, encontra com o André Luiz e fala assim, tem um monstro que me persegue. Quem é esse monstro? É o corpo dele que está lá deteriorando e ele fica ligado àquele corpo. E aquele corpo é um monstro para ele, né? Então o nosso corpo é para ser usado, para ter muita gratidão, para cuidar dele muito bem. Mas não é nosso, é uma coisa passageira, né? Vamos cuidar bem dele, mas não vamos sofrer tanto por tanta vaidade, né, Nando? Tanta necessidade, né, de estar. A gente tem que estar em forma, não em forma. Forma é um padrão. A gente vai ser igual? Eu vou ser bonito que nem o Nando, por exemplo? Nunca, entendeu? E às vezes a gente transforma apego dizendo que é amor, né? E aí, eu sempre lembro dessa história do Dr. Reinaldo Leite. Tinha um português lá no Tatuapé, porque ali tem bastante colônia portuguesa, e ele tinha uma Brasília, que era aquele carro, aquela Brasília da Volkswagen. E aí, ele desencarna. E o doutor, no Tatuapé, o doutor vai lá no banco, encontra amigo, tal, mas de repente ele vê esse português. E aí ele olha para ele, né? E ele fala, você está me vendo? Sim, estou te vendo. Você está bem, né? Ele viu que ele não estava bem. O que está acontecendo com o senhor? Que eu não estou vendo que o senhor não está bem, né? Ele falou assim, a minha Brasília. A minha Brasília. Mas o que tem essa Brasília? Você não vai usar mais essa sua Brasília, né? E aí ele fala, o meu sobrinho pegou meu carro e não larga daquele carro, não está cuidando direito do meu carro. Então, esse apego, né? Porque ele falou assim, durante a vida ele falava, eu amo esta Brasília, eu amo esta, mas que ama. A gente se apega muitas vezes às coisas. Então, às vezes o espírito está cuidando da vida dele, esse que desencarna e que ainda fica ligado aos apegos da terra precisa se amar o suficiente para continuar a sua jornada na vida espiritual, né, Toninho? Nando, só uma coisa que eu ia falar uma hora e acabei esquecendo.
Quando você tem um relacionamento entre homem e mulher, por exemplo, às vezes ele termina. O Evangelho mesmo fala assim, quando você termina, porque já não existe nem aquele amor dentro de um certo padrão, dentro de um nível, né? E aí, normalmente, quando você termina esse amor, a pessoa que separa do outro, ele quer desqualificar o outro de toda maneira. Ele começa a falar mal para a família, para todo mundo, começa a falar mal, só fala dos defeitos. Ele quer desqualificar para o quê? Para justificar a separação. Ele quer que a família dele não tenha mais amizade com aquela pessoa. E olha só, às vezes a pessoa tem uma ligação, uma afetividade com o sogro, com a sogra, né? Por que isso? Você não precisa romper os laços de maneira a ser, como o Nando bem falou, inimigo, né? Você não é o seu inimigo, não deu certo daquela maneira, tudo bem. Vocês não conseguiram, de repente tem estágios, de repente o casal chegou a um estágio de chegar onde tinha que chegar mesmo. Não precisa morrer, né? Às vezes acontece, a gente sabe disso. Às vezes as pessoas viram como se fossem irmãos, né? Tem vários casos, né? Não precisa desqualificar o outro, né? Não precisa acabar com o outro. Dá para te cantar uma música rapidinho aí, Nando? Vamos lá. Vamos lá. Vou cantar rapidinho, vai. Essa música chama-se Esperança. Ó. Esperança em dias melhores, com o sol aquecendo por vir, no trabalho suor benfazejo, no amor da criança sorrir. Esperança no irmão decaído, levantando com forças pra agir, escolhendo o caminho da vida, que eterna por certo há de vir. Esperança no pão que alimenta, no evangelho que é fonte de luz, na vitória do amor nas estradas projetadas pelo Mestre Jesus. Agora só, esperança com fé e coragem, paciência, labor, caridade, perdoando quem faz a viagem, junto a nós evocando humildade, ter enfim novo olhar para a vida e com Cristo formar aliança, todos filhos do Pai abraçados rumo a Deus que é paz e esperança. Esperança no pão que alimenta, no evangelho que é fonte de luz, na vitória do amor nas estradas projetadas pelo Mestre Jesus. Canção bonita para você que está aí, um presente do Toninho para você. Mas a gente está chegando no final de mais um, não é, Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Mande aquele, né, recadinho para nós aí pelas telefonistas. Mande aí o seu recadinho que a gente, né, recebe com tanto carinho e vamos colocar aqui no ar, né, o seu nome. Muita paz, muita luz para você. E agora a gente fica com o Toninho se despedindo e cantando a canção, não é, do Bom Dia aí para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nando, gratidão, gratidão a todos. Bom tudo e até sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Como você vai? Bom dia, boa noite, boa tarde, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você, alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.